porque Ele entreteceu-nos, como que cozeu-nos. Ele conhece cada célula do nosso organismo. Deus tinha-nos a cada um de nós no pensamento quando criou o primeiro átomo. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe onde está a ferida que nos fizeram ou que nós próprios provocamos aos outros. E Ele, pelo seu Espírito, entra lá e repara. Como um médico, entra lá na parte que está doente e repara, cura. Mas para isso precisamos de nos ligar ao Senhor. E Ele diz: e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que chama Abba, Pai. Leiam outra vez a primeira frase. E porque sois filhos. É importante. Filhos de quem? Filhos de quem? Filhos de Deus. E o apóstolo São Paulo aos Coríntios diz: porque o que se liga ao Senhor torna-se um só espírito com Ele. Isto é, Deus fala pelo seu Espírito ao nosso espírito, que é o canal, ou meio através do qual Deus age na nossa alma, em todo o nosso ser. É o Espírito Santo que penetra em nós. Naturalmente usando meios como a Palavra de Deus para ir reestruturar, revitalizar essas partes que foram afetadas pelos problemas que nos provocaram, pelo mal que nós próprios fizemos a nós próprios ou aos outros. Por exemplo, vou dizer-vos um testemunho pessoal, partilhar convosco. Quando sinto a solidão, eu sinto solidão. Às vezes também sinto solidão. Então, sabem, e levo aos céus uma prece ao Senhor, e de imediato, no mesmo instante, eu sinto uma atmosfera, a atmosfera de Deus que vem suavizar a minha dor e curar-me. Eu digo: Senhor, eu sou teu, estou a ter este problema, ou o meu filho ou a minha mulher está a ter este problema, preciso da tua ajuda. E eu sei que no mesmo instante o meu Deus vem ao meu encontro e cria em mim uma atmosfera de calma e de confiança. Mas só o pode fazer através do amor. O amor é o espaço em que Deus age. O médico que precisa de entrar na nossa parte doente, por exemplo, no coração, necessita de abrir a caixa torácica para poder agir no órgão doente, tratá-lo, repará-lo e finalmente curá-lo. Da mesma forma, Deus precisa de entrar na nossa alma doente, abatida, triste, cheia de solidões e de tristezas. Pergunto de novo: mas como entrar? Esta é a questão. Os médicos não o podem fazer, nem os psicólogos têm verdadeira resposta para este tipo de doença. É preciso ir lá e retirar a parte doente, a parte ferida. Quem pode entrar na alma? Querem saber a resposta? Eu sei que muitos já estão a ler o meu pensamento e sabem, mas a Bíblia Sagrada ainda aqui tem uma resposta em Apocalipse. Um texto que é certamente dos mais lindos da Bíblia. Apocalipse 3:20 diz assim, e eu vou ler: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. E continua o texto: e com ele cearei e ele comigo. Que coisa linda! Jesus bate à porta, à nossa porta, à porta do nosso coração para entrar. Ele não força a porta, não. Ele posta-se à porta, bate suavemente para entrar no nosso coração, para nos fazer bem. Não com força nem com violência, mas com carinho e com amor. Ou seja, o nosso coração é simplesmente
eu diria, é mais do que uma simples bomba que bombeia continuamente o sangue que nos permite a vida. Mas na Bíblia o coração representa o âmago da vida, a sede da nossa alma, é a sede da nossa vontade, é lá, a capital do nosso corpo, a alma. A vontade foi dada por Deus e Ele não a violenta, no entanto, é na vontade que se encontra a chave das nossas decisões, boas ou más. O Espírito Santo deseja influenciar-nos para que a nossa vontade entre em harmonia com a sua. E quando esta harmonia acontece, tudo acontece. Sentimos a presença de Deus, sentimos-nos em paz conosco próprios e com os outros. E desta maneira, progressivamente, mas da forma correta, vivemos ao ritmo do Criador. Sabem, um dos grandes problemas de hoje é que nós deixamos de viver ao ritmo do nosso Criador. E o texto da Sagrada Escritura diz assim: porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. É Ele que opera em vós tanto o querer como o efetuar. Pois em sintonia com o Criador, compreendemos que Ele não nos quer mal, que não nos faz mal. Não há que ter medo de Deus. Com Ele não há incertezas ou receios das coisas correrem mal, porque Ele conhece o caminho e Ele conduz e conduz bem. Então, uma paz, um desejo de viver como nunca antes nos possui e nos dá alegria, felicidade, paz para viver. É por isso que coloquei a esta série de conferências Paz para Viver. Porque a paz para viver vem justamente desta relação com o nosso Criador. Devemos reconhecer que há livros de leitura, alguns até muito atrativos, bem como filmes, que especulam sobre a existência de Deus, colocam a nossa origem sob uma luz de contradição e assim levam tanta gente a uma terrível angústia mental. Colocam na nossa origem uma amiba, um macaco e tantos outros animais que nós chegamos a ponto de não saber de onde viemos, porque estamos aqui e para onde vamos. Quer dizer, perdemos a nossa origem. E ao perder a nossa origem, perdemos a orientação. Se não sabemos para onde vamos, então instala-se um sentimento de temor. E eu já vivi esse sentimento de temor. Porque houve um período na minha vida que não sabia para onde ia. E eu não posso viver sem saber para onde vou, concretamente dito por Deus. Sim, o medo nasce do desconhecido e provoca ansiedade. É como aquela pessoa que caminha numa noite escura, no meio da floresta, que ele desconhece. Qualquer pequeno ruído, o que é que acontece? Assusta-se. Assusta-se. Há muitas informações sobre Deus, mas só a Bíblia Sagrada tem o cunho da inspiração divina. É ela que realmente nos diz quem Ele é. A Bíblia é um livro verdadeiramente fiável. Hoje ninguém contesta a Bíblia. Se no passado foi contestada, hoje existem provas mais do que evidentes da sua veracidade, da sua autenticidade. Descobertas arqueológicas permitiram realmente ver que a Bíblia é o que ela realmente diz ser. Documento antigo, é um documento antigo. A Bíblia merece toda a nossa confiança. A melhor prova de que a Bíblia é uma mensagem vinda de Deus está na própria natureza dos seus ensinos. Os ensinos da Bíblia. Nenhum outro livro sobre a face da Terra tem provocado um poder tão transformador na vida do ser humano como a Sagrada Escritura. Quer que eu vos dê uma prova, a Bíblia transformou a minha própria vida. Eu não sei quem seria hoje
mas provavelmente um homem bem infeliz, agarrado a uma multidão de coisas que iriam destruir o meu corpo, eu vou dizer, o meu espírito e a minha alma. Conta-se a experiência, eu gosto muito desta experiência que vos vou contar esta noite, e estou certo que vocês nunca mais a vão esquecer. Que um oficial inglês, há anos atrás, se encontrava numa ilha do Pacífico ainda habitada por canibais. Imaginem a situação. Ele encontrou um velho chefe sentado ao lado da sua cabana, lendo uma velha Bíblia, que tinha sido traduzida para o seu dialeto. E o oficial, de forma arrogante, não era por ser inglês, mas de forma muito arrogante, dirige-se para ele e pergunta-lhe: o que é que está a ler? Levantando os olhos da sua leitura, o homem idoso disse: eu ler o livro de Deus. O oficial respondeu-lhe: o conteúdo desse livro está ultrapassado. No meu país ninguém lhe dá o mínimo crédito. Descobrimos que não passa de um conjunto de fábulas e mitos. O velho chefe ficou pensativo durante alguns momentos e finalmente disse, olhou para o oficial e disse estas palavras, e eu até vou ler com vocês. Talvez tu não mais crer neste livro, mas este livro fez de mim homem bom. Antes deste livro vir para a minha ilha, eu comer a ti. Este livro mudou a mim. Este livro mudou o meu coração. Homem branco, estás a dizer a mim para eu queimar este livro e comer a ti? O oficial corou, apertou a mão do velho carinhosamente e disse-lhe ao ouvido, antes de se afastar: continua a ler o teu livro. Ele é realmente muito bom. Este livro é uma fonte de poder. Não só transforma os que apreciam a carne humana em homens respeitadores dos seus semelhantes, mas tem a particularidade de responderem às necessidades de cada homem e de cada mulher, de cada jovem, e eu irei mais longe, dizendo até de cada criança. A Sagrada Escritura, encontramos um texto bíblico em 2 Timóteo, no capítulo 3, o versículo 16 e o versículo 17, e este texto diz assim: toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Este livro, inspirado por Deus. O apóstolo Pedro afirma aqui algo de muito importante, que os homens que a escreveram falaram da parte de quem? Da parte de Deus. E mais continua o servo do Senhor, o apóstolo São Pedro, dizendo: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Falaram. O Espírito Santo soprou sobre eles, sem que eles perdessem a sua liberdade. Escreveram a vontade de Deus. Encontramos mais de 2.500 vezes na Bíblia Sagrada expressões como esta: assim fala o Senhor. O servo do Senhor escreve e começa imediatamente a dizer: assim fala o Senhor. O Senhor disse, a palavra do Senhor me foi dirigida. A Bíblia tem nas suas santas páginas cerca de 1000 profecias. Ouçam bem, 1000 profecias. Acontecimentos do futuro. E a maior parte já se cumpriram com todo o rigor. Outras cumprem-se no presente de forma impressionante.
Eu às vezes fico atónito, admirado, impressionado. Eu às vezes, queridos amigos, eu vou dizer-vos uma coisa, eu poderia estar a ler a Sagrada Escritura, as profecias, as palavras de Jesus, a Bíblia Sagrada numa mão e ler o jornal na outra mão. A Bíblia Sagrada é de uma atualidade absolutamente incrível. Parece que os autores da Bíblia são meus contemporâneos, vossos contemporâneos, e, portanto, já viveram há tantos séculos atrás. O último, há mais de 1900 anos. Quando nós vemos as guerras, conflito entre nações, pestes, vírus, bactérias, que atacariam o ser humano, levando-o irremediavelmente à morte. Isto acontece para que os filhos de Deus saibam o porquê das coisas e vivam confiantes. Quer dizer, Deus revelou-nos o que iria acontecer, não para que estas desgraças acontecessem, quer dizer, não são da vontade de Deus, mas Deus revela-as aos seus filhos para que eles estejam atentos ao tempo em que estão a viver.